Lucas capítulo 24. O computador da igreja hoje resolveu que ele já trabalhou muito. Ele não quis ligar. Então eu acho que ele está dando um sinal para a gente de que já é hora de fazermos uma mudança. Vamos orar por isso. Tá? Ore, me ajude a orar durante a semana. Lucas 24. O texto que nós vamos ler agora foi no domingo que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou bem cedo de manhã e ainda no mesmo dia nós vamos ler esse trecho que é conhecido como os discípulos no caminho de Emaús. Lucas capítulo 24. Nós vamos ler do versículo 13 em diante. Lucas 24, versículo 13 em diante. Naquele mesmo dia, que dia que é? O dia que Jesus ressuscitou. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa palavra. Queremos pedir que o Senhor alimente o nosso coração, o nosso espírito, por aquilo que a Tua palavra tem para nós hoje. De forma que nos nossos dias, cada um nas suas atividades, cada um nas suas responsabilidades, cada um durante a sua semana, de forma que todos nós tenhamos direção para a nova semana que começamos hoje. Em nome de Jesus que oramos. Amém.
É interessante que esses dois discípulos, no dia que Jesus ressuscitou, eles estão indo para longe dos demais discípulos. Todos os outros estavam em Jerusalém ainda, mas esses dois pegam estrada. É por isso que é chamado os discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia diz que era uma aldeia de 10 quilômetros de distância de Jerusalém. E eles vão caminhando e Jesus aparece do lado deles. Há algo interessante nesse texto que fala de um tapa-olho. O que é um tapa-olho? Eu lembro quando era garoto que tinha um homem que de vez em quando aparecia na televisão, era o tal de Moshe Dayan. Moshe em português é Moisés. Moshe Dayan era lá de Israel, ele era militar e ele tinha algo diferente. Eu me lembro de ter perguntado alguma coisa, o que é isso que ele tem no rosto? Do lado de cá ele carregava uma coisa preta com um cordão que passava aqui atrás da cabeça. Ele tinha um tapa-olho. Ele tinha perdido aquele olho de alguma maneira. Eu não fui pesquisar a história para saber como é que foi, mas aquilo se chama tapa-olho. Às vezes, talvez você já tenha visto em algum filme de pirata, que o pirata tem um tapa-olho. Porque quando a pessoa perdia a visão, às vezes ficava uma cena meio estranha, então eles tampavam. Tapa-olho. Tapa-olho também pode ser aquela coisa que algumas pessoas colocam no olho para dormir. Teve uma vez que fizemos tapa-olho e demos para as mamães no Dia das Mães, e quem usou lá em casa foi o Jaime. Ele deitava atrás, à tarde ele era garoto, à tarde ele deitava de tapa-olho. Às vezes você vai se lembrar de quando criança que alguém chegava e colocava as duas mãos nos seus olhos e te perguntava o quê? Quem é? Quando a própria pessoa perguntava, você pelo nome descobria. O ruim era quando alguém perguntava para você quem é. Aí você tinha que ir tentando olhar pela mão até dar algumas sugestões. A pessoa tapava seu olho. Quando a Jaqueline nasceu, nossa primeira neném, estávamos no hospital ainda, e aí o médico disse: a neném não está de alta. Ela nasceu com icterícia, a criança nasce meio amarelinha, e ela vai precisar ficar na incubadora. E eu me lembro que a pastora Lúcia e eu descemos, ela precisava caminhar bem devagarzinho, ela disse: eu queria ir até o berçário. Tinha um vidro grande, e do lado de lá estava a Jaqueline dentro de uma incubadora, parece um aquário sem água, cheio de spots, umas lâmpadas fortes em cima, e o que marcou mais a gente é que ela tinha esparadrapo aqui no olho, tampando o olho, porque a luz era muito forte. Graças a Deus, pouco tempo depois, ela ganhou cor, e ela e a pastora já estavam de alta, mas conseguimos ficar lá até a Jaqueline ter alta e ir para casa. Mas as enfermeiras tinham colocado na Jaqueline um tapa-olho, para proteger daquela luz forte. Os discípulos estavam com um tapa-olho. Não algo real nos olhos deles, mas algo estava vedando seus olhos. O tapa-olho, muitas vezes, é algo que nos impede de ver o que está perto. Algumas crianças, às vezes, têm que usar um tapa-olho nos olhos para forçar o outro a trabalhar. Os discípulos estavam não só com um olho praticamente fechado, mas os dois, porque Jesus, ressuscitado, começa a caminhar com eles, eles não o reconhecem. Isso está escrito ali, versículo 15, diz: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Eles estavam caminhando, isso era comum. As estradinhas eram muitas vezes lugares assim meio que perigosos. Então,
quando alguém estava caminhando sozinho e via mais alguns caminhando, chegava mais perto, pelo menos para dar aquela impressão, estamos juntos. Jesus se aproxima, era comum isso. Jesus se aproxima e começa a andar com eles. E aí, versículo 16 diz: porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Jesus estava lá, estava com eles estavam viajando para a cidade deles, mas não reconheceram Jesus. Hoje nós sabemos, porque está escrito aqui, que um dos discípulos era o Cleopas, ou Clopas. Em outra passagem diz Clopas. Em João 19:25 diz: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus, voltando um pouquinho atrás, no dia da crucificação, junto à cruz estavam a mãe de Jesus, Maria, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então, possivelmente, esse Cleopas é o mesmo Clopas. E noutra passagem, dá um pouco mais de direção, falando de quem é esse Clopas. Lá em Lucas diz, Lucas 24:10, essas mulheres que tinham ido de manhã no túmulo eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais estavam com elas e confirmaram estas coisas aos apóstolos. Então, a esposa de Cleopas era Maria, mãe do Tiago, o conhecido Tiago menor. Pastora Lúcia e eu, às vezes, assistimos o The Chosen. Quantos já assistiram? Levanta a mão. Quem não assistiu está perdendo. Ajuda bastante a ter uma ideia de algumas coisas da época. Aliás, esse filme foi preparado como uma forma de compartilhar a mensagem. Um filme que, inclusive, logo de cara, eles disseram: a gente quer que esse filme seja espalhado. Nós queremos liberar para que as pessoas assistam. E aí várias pessoas começaram a dizer: eu quero ajudar, eu quero ajudar. Levantaram dinheiro e puderam gravar vários episódios. Acho que agora vai sair o episódio 4. Algumas coisas são acrescentadas, mas eu acho interessante que na hora que ele começa a chamar os discípulos, e de repente tem 2 Tiagos, e na história o autor resolveu a situação dizendo que um Tiago era grandão e o outro tamanho menor. Aí está resolvido, Tiago maior e Tiago menor, pronto, já deu para diferenciar os 2 Tiagos. Mas esse Cleopas, que está viajando para Emaús, provavelmente é o pai de um dos Tiagos. E ele está viajando, os 2 estão indo juntos, mas os olhos estavam com um tapa-olho. Às vezes nós temos algumas situações que passamos, e a situação se torna quase que um tapa-olho. Jesus está pertinho, Jesus está do nosso lado, mas estamos com os olhos tampados. Pode ser uma tristeza, pode ser sentimento de traição, pode ser raiva, pode ser medo, pode ser muitas coisas, sentimento de abandono. E de repente Jesus está do lado e a pessoa está dizendo: eu estou sozinho, não tem ninguém comigo. E Jesus está do lado dizendo: estou aqui, olha eu aqui. Nós precisamos identificar o que é que está tapando o nosso olho, identificar o tapa-olho. O autor aqui, o Lucas, que não foi um dos discípulos, mas provavelmente depois conversou com algumas pessoas, ele era como um repórter. Ele foi conversando com um, conversando com outro, e escreveu o Evangelho de Lucas. E ele explica por que eles não puderam reconhecer Jesus. Diz ali no versículo: enquanto conversavam e discutiam, versículo 16, o próprio Jesus
se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Por que estavam impedidos? O que é que estava impedindo? A resposta está logo no finalzinho do 17, que diz: e eles pararam entristecidos. Estavam tristes, talvez andando de cabeça baixa, talvez nem observaram quem que chegou perto. Tem algum tapa-olho na sua vida? Desemprego, preocupação financeira, problema familiar, problema no emprego, problema no casamento, abandono, enfermidade. Não deixe que isso seja um tapa-olho, porque estas coisas nos impedem de perceber que Jesus está perto e Ele quer falar conosco. E aí Jesus chega mais perto. A palavra de Deus diz, Jesus falou aos seus discípulos, lá no finalzinho de Mateus: eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Está lá em Mateus 28, 20. Jesus prometeu: eis que estou com vocês até a consumação dos tempos. Os tempos ainda não acabaram, então Jesus continua por aqui. Quando ele estava em corpo presente, ele só podia estar em um lugar de cada vez. Depois da ressurreição, agora ele pode estar em todo lugar. E ele disse que a igreja é o corpo de Cristo também. Então Jesus não está só dentro da igreja. Quando você for para sua casa, ele não vai ficar aqui chorando, dizendo quando que eu vou ter companhia de novo. Não, ele vai entrar no seu carro, ele vai para sua casa. Ainda bem que ele vai com os nossos filhos para os lugares que eles vão trabalhar. Ainda bem que eles vão com os nossos netos, para quem tem neto pequeno. Jesus vai com eles também. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tem algum tapa-olho? Identifique, porque ele precisa ser tirado. Deixe que Jesus se aproxime. Como eu comentei, eles estavam caminhando na estrada e Jesus se aproxima. Talvez Jesus foi chegando perto. Às vezes, quando eu estou andando em alguma rua meio estranha e eu vejo que alguém está andando na minha frente, eu aperto o passo um pouquinho, pelo menos para estar perto da outra pessoa. Só para não dizer, estou andando sozinho. Mas Jesus se aproximou dos dois. Então, deixe Jesus se aproximar de você. E Jesus chega, e olha o que ele diz ali no versículo 17, do capítulo 24 de Lucas. O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Literalmente, Jesus entrou na conversa dos dois. Literalmente, Jesus invadiu a conversa de duas pessoas que, na cabeça deles, não eram conhecidas. Jesus entrou. Alguns aqui não sabem, mas a minha origem é das ilhas de Cabo Verde, não eu. Eu sou um cabo-verdiano que nasci no Brasil. Mas meus pais nasceram nas ilhas de Cabo Verde, na costa da África. Era para lá que os escravos da África eram levados para serem catequizados e aprender alguns costumes para depois serem colocados em embarcações e trazidos para o Brasil. E muitos escravos fugiram. Eu estive lá uma vez e vi um pelourinho lá, porque era o lugar onde os barcos chegavam, compravam os escravos e levavam para outros países. Mas alguns escravos conseguiram fugir e começaram a habitar as ilhas de Cabo Verde, que são 10, tem um pouquinho mais, mas algumas são tão pequenininhas, mais 10 pelo menos.
E esses que foram se espalhando e crescendo, foram criando um dialeto chamado crioulo. Lá em Cabo Verde se fala o português com sotaque de Portugal, mas também tem o crioulo. E o crioulo às vezes é um pouco diferente de uma ilha para outra, apesar de tudo ser a mesma república de Cabo Verde. E desde criança, às vezes eu escutava meus pais ou meus avós falando alguma palavra em crioulo. Eu lembro uma vez que eu cheguei na igreja todo arrumado, adolescente. Na época a gente ia de terno para a igreja, era chique, né? E eu cheguei perto de uma cabo-verdiana que estava falando com minha mãe. Ela olhou para mim e disse: tá, Janota. Falei: Janota? O que é Janota? Aí minha mãe disse: tá bonito. Isso, tá bonito. Ah, então tá bem, Janota tá bonito. Ou às vezes algumas palavras tipo a morabeza, que eu já compartilhei com vocês. Morabeza é a arte de receber bem. A arte de receber bem. Meu irmão e eu fomos para São Paulo uma vez, sepultamento de um tio, e aí os cabo-verdianos que nós conhecemos lá no cemitério, que estavam na despedida do meu tio, eles falaram: vamos para a nossa casa, não vão para Campinas hoje não, durmam lá em casa hoje. E a gente acabou aceitando. E à noite a gente estava se sentindo como se fosse da casa, como se fosse da família. Trouxeram toalha, falaram para a gente tomar um banho, puseram uma mesa farta. E aí depois meu irmão disse: agora eu entendi o que é morabeza. Morabeza é uma palavra em crioulo que significa arte de bem receber. Mas tem algumas frases. Eu era garoto e às vezes meus pais estavam conversando alguma coisa. Sabe quando os pais estão conversando algum assunto e a criança fica lá perto brincando, e de repente a criança faz uma pergunta do assunto que os pais estão lá conversando, e aí você percebe: opa, lá em casa era cuidado com a Plasmatic, que era uma propaganda antiga de antena parabólica, e a propaganda dizia: essa antena pega. Então em casa às vezes a gente estava conversando e de repente o Alexandre começava a brincar de carrinho assim do lado, aí um dizia para o outro: a Plasmatic, né? Ou seja, vamos conversar aqui em código. Mas às vezes meus pais estavam conversando e de repente a gente entrava no assunto deles e eles falavam uma frase que era parecido como Ninti quer fagão, gato borracha cinza. E às vezes a gente perguntava o que é, não é da sua, não é para você, não é para entrar no assunto. Ninti quer fagão, gato borracha cinza. Alguma coisa parecida assim. Eu até perguntei para o tio Isaías, ele gravou um vídeo para mim explicando que a frase significa alguma coisa como menino que está borrado da cinza do fogão e mais alguma coisa lá, quer dizer, vai lá brincar, não entra no assunto. Às vezes quando ou eu ou meus irmãos faziam alguma pergunta na conversa dos pais, o outro irmão já falava a mesma frase, né? Os dois estão conversando, Jesus se aproxima e pergunta: o que vocês estão tratando? Os discípulos poderiam muito bem ter dito para ele: não é da sua... Estamos aqui numa conversa. Lá no carro uma vez, eu e a pastora estávamos conversando, os três no banco de trás, e de repente alguém perguntou alguma coisa que era da nossa conversa. Aí a Jaqueline disse: é um papo, não é uma conversa, né? É um papo. Era só entre os dois, não se intromete na conversa dos dois. É um papo, não é uma conversa, né? Os discípulos podiam ter dito para Jesus: Jesus, conhecido, é um papo aqui, ó. Nós estamos tendo um papo, não é uma conversa. Mas eles não foram rudes com aquele que chegou e perguntou: o que vocês estão conversando? Eles pararam emudecidos. Eles poderiam ter feito também que nem os pinguins de Madagascar, sorria e acene. Eles poderiam ter simplesmente olhado para o intruso na conversa e dito: está de boa, tchau. Mas eles pararam, a Bíblia diz: pararam entristecidos. Aí o versículo 18.
começa algo especial. Eles começam a permitir que Jesus participe dessa conversa dos dois. Versículo 18 diz: um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Jesus fez uma pergunta e recebeu de volta o quê? Outra pergunta. É interessante que Jesus não responde a pergunta de Cleopas, mas faz outra pergunta em cima. Jesus perguntou: do que se trata? É como se Jesus dissesse para os dois: põe para fora o que vocês estão tristes, fala o que vocês estão sentindo, abre, rasga o coração, me fala mais. E aí eles começam a explicar. Versículo 19 em diante, o Cleopas diz: aquilo que aconteceu, aqui não diz se foi o Cleopas ou outro, mas um deles disse: aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos, nós tínhamos expectativas, nós tínhamos feito planos, nós já tínhamos feito assim projetos a longo prazo com Jesus. Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Nós esperávamos. E não foi. Nós achávamos que Jesus ia tirar esses romanos de cima da nossa cabeça. Nós esperávamos que Ele ia assumir o lugar de rei de Israel, sentar no trono e governar Israel, mas não foi nada disso. Às vezes nós achamos que alguma coisa não foi do jeito que a gente queria, e aí começamos a dizer: está tudo acabado, tudo terminado. Para esses dois, eles estavam quase que dizendo: acabou tudo, não tem mais nada para fazer, a gente vai voltar para Emaús. Tudo que a gente planejou, tudo que a gente aprendeu, acabou, está morto. Mas só que o próprio Jesus estava do lado deles. E aí eles permitiram, como eu já disse, permitiram que Jesus entrasse na conversa deles. Depois que eles falam algumas coisas aqui, eles até falam, olha ali versículo 21, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia que estas coisas aconteceram. Já passou 3 dias, já acabou, já morreu, já foi sepultado, já passaram 3 dias, terminou. E aí eles dizem uma frase interessante: é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo. Isso depois você pode ler no capítulo 24, comecinho de 24, essa passagem. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. Jesus ressuscitou, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E uma das mulheres era esposa do Cleopas, pelo que dá a entender aqui nas outras passagens, uma das mulheres era a esposa de Cleopas. Ele não acreditou nem no testemunho da esposa. A esposa viu, voltou feliz, dizendo: Jesus ressuscitou, nós vimos um anjo, e o anjo falou que ele está vivo. Mas eles, acho que durão, né?
Geralmente as mulheres é que se convertem primeiro, depois os maridos vêm, se as mulheres persistirem, não desistirem, se elas orarem bastante pelo marido, vai chegar um dia que ele vai vir também. Mas as mulheres voltaram com testemunho e o Cleopas está aqui triste com outro amigo viajando, dizendo, elas falaram, mas não sei não. E aí eles completam a frase ainda dizendo, de fato, alguns dos nossos foram ao túmulo verificar a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Não viram nem o anjo, nem Jesus. A gente sabe que foi Pedro e mais o outro discípulo. Então não foi só o testemunho das mulheres, testemunho também dos apóstolos. Mas eles estão indo triste com um tapa-olho, viajando para Emaús, e Jesus se aproxima. E Jesus entra na conversa. Versículo 25. Leia aí na sua Bíblia. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Jesus não se apresentou aí ainda, mas ele fala, vocês são insensatos, vocês não entenderam o que os profetas falaram. E Jesus completa dizendo, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Os profetas já avisaram, ele vai morrer, ele vai sofrer, vai ser sepultado, vai entrar na sua glória. E começando por Moisés, ou seja, começando lá no Velho Testamento, lá nos livros de Moisés, lá no Pentateuco, e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele e de todas as Escrituras. Porque Jesus entrou na conversa, Jesus começa a falar com eles, trazer passagens bíblicas que eles conheciam. Jesus vai trazendo, vai trazendo. E aí acontece algo interessante. Versículo 28. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, qual era a distância? 10 quilômetros. 10 quilômetros caminhando. Jesus não falou só isso, Jesus foi falando muitas coisas nesses 10 quilômetros, mas quando chegaram perto da aldeia, ele fez menção de passar adiante. Jesus fez assim, tchauzinho, tchau. Alguma coisa assim, tipo, shalom, até a próxima. Alguma coisa assim, não diz exatamente qual foi a frase que Jesus disse, mas Jesus estava se despedindo deles. Vocês vão ficar em Emaús, eu vou seguir viagem. Aí no versículo 29 entra o segredo, para quem descobre o tapa-olho e percebe o que é que está impedindo de perceber que Jesus está perto. Isso precisa ser colocado de roda. Quando permite que Jesus entre na vida e há um derramar do coração, e aí Jesus começa a preencher o coração com coisas boas, ele tira coisas ruins e põe coisas boas. A desesperança, ele põe esperança, a confusão, ele põe paz, a preocupação com a enfermidade, ele põe esperança de vida eterna. Ainda que esse corpo pereça, eu tenho vida depois. Jesus vai ministrando, e aí quando Jesus se despede deles, versículo 29 diz, mas eles o convenceram a ficar, dizendo, fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. Não é hora de viajar sozinho por essas estradas, são perigosas. Você não vai enxergar se tem cobra venenosa na estrada, se tem buraco, se tem salteador, ladrão, malfeitor. Fica conosco essa noite. Quando a gente convida Jesus para ficar conosco, para ir para nossa casa, começa algo novo a acontecer. E
E aí Jesus aceita. Deixa eu confessar um pecado. Uma vez eu fui num lugar, e aí alguém estava comendo alguma coisa lá saborosa, e aí a pessoa disse: come. Não, não, obrigado. Não, come. Não, não, obrigado. O que eu estava esperando? O terceiro convite. Pior é que a pessoa não fez o terceiro convite, né? Aí eu tive que ir embora sem comer, com uma vontade de comer aquilo, né? Caí do cavalo, sem cavalo. Mas convidaram Jesus para ficar, e Jesus aceitou. Se você convidar Jesus para ir para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua escola, para as suas reuniões de família, que às vezes tem que encontrar uns parentes meio complicados, se você convidar Jesus para ir para o seu dia a dia, e para a sua casa principalmente, Ele vai te acompanhar. E você vai descobrir coisas novas. E diz a palavra, e entrou, ainda no versículo 29, e Ele entrou para ficar com eles. Sabe qual é o resultado quando o tapa-olho é tirado? E Jesus, que está perto, a gente percebe que Ele está perto, e a gente abre o coração, e Ele começa a falar conosco, e aí vem as revelações. No tempo da fotografia analógica, não essa digital que a gente tem hoje, a analógica, que a gente tirava os retratos, como diziam antigamente, e aí mandava para o laboratório. O homem que ia revelar aquele filme no quarto escuro, porque qualquer luzinha queimaria o filme, o homem que ia revelar, passar por todo aquele processo de química, depois pôr no ampliador, e é como se fosse um projetor projetando num papel fotográfico, aí ia ser revelada a imagem. A pessoa que estava trabalhando ali não sabia se era foto da praia, se era foto do campo, se era foto de futebol, se era foto de criança, mas quando ele começava naquele processo, de repente a imagem ia aparecendo, ela era revelada. Jesus, na nossa casa, Ele vai começar a revelar algumas coisas que precisam ser tiradas da casa, e algumas coisas que estão faltando na casa. Diz a Bíblia, ali no versículo 30, e aconteceu que quando estavam à mesa, Ele pegou o pão e o abençoou. Quem era o convidado na casa? Jesus. Mas na hora de comer, é Jesus quem pega o pão e Ele dá graças. E quando Ele dá graças, Ele abençoa o pão, Ele partiu o pão e deu para eles. Nesse momento que Ele parte o pão e dá para eles o pão, aquele tapa-olho caiu. E diz a palavra, então, versículo 31, então, e a gente pode acrescentar aqui, e só então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas Ele desapareceu da presença deles. Jesus sumiu. Mas agora eles já tinham reconhecido que Jesus, que as mulheres já tinham trazido a notícia, Ele ressuscitou, Ele está vivo, os anjos avisaram, os discípulos foram lá, viram vazio. Agora eles mesmos tiveram revelação de Jesus ressuscitado. E disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando Ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava a Escritura? Agora que eles perceberam, puxa, é verdade, quando a gente estava caminhando com alguém que a gente achava que era um estranho, e ele começou a falar do Velho Testamento, de Moisés, dos profetas, o nosso coração começou a ser aquecido, o coração nos ardia. Que horário que era? Tarde da noite. O sol já tinha se posto.
Mas diz a Bíblia, versículo 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Quantos quilômetros? Mais 10 quilômetros. 10 para ir agora na mesma noite, 10 para voltar, não com a luz do sol, no escuro, mas voltaram 10 quilômetros, porque agora eles tinham tido uma revelação pessoal. Estiveram com Jesus, abriram o coração, a tristeza foi embora, viram Jesus. Jesus partiu o pão como naquela noite da última ceia, que ele deu graças pelo pão e partiu e deu para os discípulos. Eles tiveram revelação de Jesus e voltaram e encontraram os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Quem é Simão? Pedro. De fato, Jesus ressuscitou. Pedro já viu. Então os dois, o Cleopas e o outro, contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. No partir do pão. Mensalmente nós celebramos a ceia do Senhor. Podia ser todo domingo. Algumas igrejas é uma vez por ano. Se você perder aquele dia, já era. Só se descobrir outro lugar que vai ter ainda a ceia. Nós costumamos fazer no primeiro domingo de cada mês, mas os discípulos celebravam essa ceia quase que todas as vezes que eles se encontravam. Eles partiam o pão, relembrando que Jesus tinha ressuscitado. Tem algum tapa-olho na sua vida? Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Tem algum tapa-olho? Tem alguma coisa tampando um olho, ou talvez os dois olhos, e você não está percebendo que Jesus está do seu lado e Ele está querendo te ensinar algumas coisas, está querendo te mostrar coisas maravilhosas que já estão na palavra de Deus. Tem algum tapa-olho? Abaixe sua cabeça, feche seu olho, vamos orar. Ó Deus, nessa noite, assim como os olhos dos discípulos se abriram e eles puderam perceber que Jesus estava o tempo todo ali na caminhada com eles, e puderam compreender as profecias. Senhor, se alguém aqui está com dificuldade para perceber que o Senhor não está longe, muito pelo contrário, o Senhor está o tempo todo do lado. O Senhor está querendo nos ouvir, querendo que a gente abra o coração para contar as nossas tristezas, nossos medos, nossos problemas familiares, nossos problemas com vizinho, problema com o patrão, com colega de trabalho, com colega de escola. Senhor, se tiver alguma coisa tampando, que hoje seja um momento de tirar qualquer coisa que impeça de enxergar. Espírito Santo, vem trazer cura. Vem trazer cura. Talvez seja um trauma de infância, talvez seja alguma questão não resolvida da infância. Jesus, tira tudo que impede de perceber que o Senhor está ao lado, está querendo ouvir o que está no nosso coração, mas também quer falar ao nosso coração. Que haja em nós, Senhor, essa abertura para que o Senhor fale conosco, dentro da igreja e fora da igreja, e que haja revelação do Cristo vivo, que haja em nós entendimento de que o Jesus está vivo, está conosco, Ele tem cuidado de nós e Ele quer nos ensinar coisas novas. Talvez alguém hoje queira dizer: pastor,
eu preciso de Jesus na minha vida. Eu preciso abrir minha vida, minha casa, para Jesus ir para minha casa, para Ele me ajudar a criar meus filhos, para Ele me ajudar a ser uma mulher melhor, uma esposa melhor, ou um marido melhor, ou um filho melhor. Eu preciso que Jesus vá comigo para minha casa. Alguém hoje gostaria de levantar a mão, só para a gente poder estar orando por você durante a semana e depois te ajudar nessa caminhada? Alguém? Alguém? Outra situação? Talvez alguém esteja precisando hoje ter um entendimento maior ao ler a Bíblia do que é que Cristo quer falar para você. Talvez você lê a Bíblia e não entende muito. Talvez você lê a Bíblia e algumas coisas parecem esquisitas. Jesus quer te explicar essas passagens. Jesus quer te ajudar a ler e a entender. Alguém hoje gostaria de dizer: ora por mim, eu quero ler e aprender mais. Amém? Mais alguém? Levanta a sua mão. Amém? Mais alguém? Levanta a sua mão. Você quer ler e entender a Bíblia. Você não quer só ler. Amém? Mais alguém? Pastor, ora por mim durante a semana. Eu quero ler e entender o que é que Jesus está falando para mim. Eu não quero só ler por ler. Eu não quero só ler para preencher uma responsabilidade. Eu quero ler e entender. Vamos orar. Vou pedir que a pastora Lúcia chegue para interceder, para que haja entendimento da palavra. Ó Deus, nós estamos diante do Senhor, diante do Altíssimo. Nós estamos diante daquele que compôs a palavra, porque o Teu Espírito Santo inspirou homens para que escrevessem a palavra, e ela chegou até nós. Pai, eu te peço que quando nós lermos a Tua palavra, o Teu Espírito Santo traga clareza para a nossa mente, de forma que a gente compreenda. Pai, algumas coisas são mais difíceis, fazem parte da cultura do Oriente, mas, Pai, eu sei que o Senhor pode nos ajudar. Pai, abre o nosso entendimento para aquilo que é básico, para aquilo que é primordial. Abre o nosso entendimento, que quando nós lermos os textos, que a gente consiga nos sintonizar, nos ligar ao Senhor, que o Teu Espírito Santo se mova dentro de nós e que ao lermos a palavra, que ela seja como um espelho, como se a gente se olhasse no espelho e que ela revele o estado do nosso coração. Espírito Santo, o Senhor pode fazer muito mais do que a gente pode pensar, muito mais do que o que a gente pode compreender. Então nós te pedimos, Espírito Santo, quando formos ler a Tua palavra, fica conosco, nos ajuda a não lermos a palavra abrindo aos poucos, mas lermos continuadamente cada livro da Bíblia. Nos ajuda tendo a disciplina necessária. Nos ajuda a dedicarmos tempo para aquilo que é importante. E a Tua palavra é importante. Que a Tua palavra seja alimento para cada um de nós. Todos os dias, assim como paramos para tomar um café, para almoçar, para jantar, como paramos para tomar um banho, coisas essenciais da vida, que nós também separemos tempo para ouvir o que o Senhor tem para nós através da Tua palavra. Então, Espírito Santo, abre o nosso entendimento e que todo bloqueio na nossa mente seja removido em nome de Jesus. Se a nossa mente tem bloqueios, se nós estamos tão focados em coisas erradas, Espírito Santo, vem e quebra essas fortalezas da nossa mente, para que a nossa mente seja fluente na Tua palavra, para que ela flua, para que ela caminhe na direção do Teu Espírito Santo. Ah, Pai, e eu quero Te pedir, perdoa-nos. Perdoa-nos se nós temos cuidado de todas as outras coisas, mas se na nossa agenda não há espaço para orar e para ler a Bíblia, nós estamos em pecado. E nós queremos Te pedir, perdoa-nos, ó Deus,
se assim tem sido conosco, se nós temos colocado outras coisas antes do Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Nós vamos agora tomar a Santa Ceia. Mas antes eu preciso só dizer uma coisa para você. Se você quer saber por onde começar a Bíblia, não comece pela primeira página. Escolha o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos no Novo Testamento. Marcos, capítulo 1, versículo 1. Comece do começo de Marcos. Leia na sequência. Leia um capítulo, ou metade de um capítulo, ou 3 capítulos. Depende da sua vontade de aprender. Mas leia Marcos, sem pressa. Leia para entender. Se tiver dúvida, anota. Manda mensagem para a pastora, manda para mim, ou traz na escola dominical. Leia o Evangelho de Marcos. Amém? Depois que terminou Marcos, vai para Lucas. E aí você vai começar a pegar o jeito de ler e aprender. Amém? Nós vamos chegar até a mesa do Senhor. Se você perdeu algum pedaço dessa mensagem, amanhã à noite a gente vai repassar no YouTube. E aí você pode ouvir novamente. Mas nós vamos chegar até a mesa. Vou pedir que a pastora Lúcia me ajude. Vou pedir que a Bela também, se possível, só muda o tripé, por favor. Algumas pessoas vão acompanhar esse tempo pela internet, alguns que estão enfermos. Nós temos um grupinho animado, cuidando dos posts, das propagandas, aquelas que vocês têm recebido. Se alguém quiser fazer parte desse grupo, fale comigo. Mas nós vamos celebrar a ceia. O que é a Santa Ceia? É o momento que nós nos lembramos que Jesus morreu por nós. Seu corpo foi como que partido, ele sofreu por minha causa e por sua causa. Ele derramou seu sangue. O suco da uva nos faz lembrar do sangue de Jesus. Sangue puro, sangue precioso. E esse sangue precisa estar sobre a minha vida e a sua vida. Alguns vão celebrar a ceia conosco em outros países, que vão pegar e celebrar amanhã junto conosco. Nós vamos tomar agora. Quem tomou de manhã, toma agora de noite de novo. Todos são convidados. Pastora Lúcia, por favor. Vamos nos adaptando, né? Nos acertando. Novidade sempre exige adaptação. Mas vamos orar pela ceia, lembrando que a ceia não é da Igreja do Nazareno, mas a ceia é de todo filho de Deus. Se você entregou sua vida para Jesus, você é convidado a participar, porque Jesus é quem convida. Então vamos orar.
Ó Deus, obrigada por essa noite. Obrigado pela ceia, Jesus. E nós fazemos em memória do Senhor. Paulo fala: o que de mim aprendestes e ouviste, isso é o que estou ensinando. E nós estamos convidando cada um para chegar para participar da ceia, da celebração que Jesus instituiu. E nós oramos por esses elementos, pão e suco de uva. Nós quebramos toda a consagração anterior e declaramos puros, declaramos que eles são elementos santos ao Senhor. Declaramos que eles têm valor espiritual também. Eles não são, eles simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. E nós declaramos que nós somos abençoados por participar da mesa do Senhor, em obediência que nós participamos. Amém. Se você vai participar, fique em pé. Nós vamos entregar para vocês o cálice e o pão. Amém? Tua
pão, deu graças, partiu e deu para os discípulos. Eles reconheceram quem era Jesus. Que Jesus possa se revelar mais para você. É tudo rápido, depende da sua vontade de conhecer Jesus mais e mais. Se você quiser conhecer aquilo que Ele tem e procurar, Ele vai se revelar cada vez mais. Mas Ele quer que você perceba o agir dEle em todas as situações da sua vida. Alguém deseja pegar? Ainda temos. Porque às vezes nesse momento o acusador, ele diz: você não pode. Se você entregou sua vida para Jesus, participe. Coma, seja fortalecido. Os que estão em casa, nós vamos celebrar juntos agora. Esse pedaço de pão representa Jesus Cristo, que teve seu corpo moído, ele foi chicoteado, esbofeteado, sofreu muito por causa do pecado do Daniel Lima, daquilo que o Daniel Lima fez. Que você troque e coloque o seu nome nessa frase e creia nisso: Jesus morreu na cruz por causa do meu pecado. Vamos comer juntos e depois vamos orar. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade de celebrarmos em público, com as portas abertas, a tua morte naquela cruz. Abençoa cada um, que haja revelação por causa do partir do pão de quem Cristo é e o que Ele tem ensinado ao longo do caminho. Amém. Você tem o cálice na mão, e o cálice fala do sangue derramado. O sangue que veio para remissão dos nossos pecados, para perdão dos nossos pecados. Mas o suco da uva fala de festa, de alegria. Hoje nós temos alegria por causa de Cristo, porque os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Amém? Beba e seja agradecido. Senhor Jesus, não fosse o Senhor te oferecer por nós, onde estaríamos nós? Não fosse a tua obediência até a morte e morte de cruz, não fosse o teu sacrifício, o que seríamos de nós? Nós ainda estaríamos desgarrados como ovelhas sem pastor. Mas foi o teu sacrifício que nos trouxe vida. E hoje nessa ceia nós celebramos a tua vida em nós. Celebramos a tua alegria em nós. Celebramos que não só hoje a festa, mas nós aguardamos a bendita esperança de um dia celebrarmos contigo no céu. Amém. Amém. Podem sentar.